Olá, viajantes! Eu que andei contando histórias por aí e ainda conto muitas histórias, hoje eu estou contando histórias de montanha, a minha terra natal. Na verdade, eu não nasci dentro de montanha. Eu nasci na fazenda do meu avô. E o meu avô paterno, que se chamava Viriato Chagas Tigre, mas não é parente do meu amigo Chagas na Estrada, é a parte da minha família Amaral, também em montanha. E aí na região todo Amaral e todo Tigre são meus parentes. Nova Venécia tem muitos parentes tigre, Ponto Belo tem muitos parentes tigre, Mucurici, Rio do Norte, Nova Venécia e também em Ecoporanga. Então tem muitos tigres por aí, todos os tigres do mesmo bando. E Amaral também, tem vários Amaral por aí. Então o meu avô materno era Chagas Tigre e o Amaral é do meu pai. Minha mãe é filha de Viriato Chagas Tigre e Vitória Oliveira Tigre. E o meu pai é filho de Jerônimo Pereira Amaral e Ana Ferreira Amaral. Isso lá de Itupeva, na Bahia. Então aqui são as minhas referências familiares, para que vocês saibam de onde eu venho e para onde eu vou. Numa localidade chamada Córrego da Prata, município de montanha, mas o meu coração é montanhense, sempre foi, sempre será. A minha admiração, o meu gostar desse lugar é uma coisa que eu ainda não consegui explicar. Eu não sei porquê, eu só sei que é assim. E plagiando aqui o Chicó, né? Não sei, só sei que é assim. Mas falando de Chicó, o Chicó tem uma que é maravilhosa, que é quando ele diz que a moça disse para ele I love you, que significa morena em francês. Essa é maravilhosa e insuperável. Por mais que alguém queira, ninguém vai construir uma frase melhor do que essa. Essa é muito boa. E aqui está Montanha, a cidade onde eu dei muitos passos na minha infância. E eu quero mandar um abraço aqui, já que eu estou falando de montanha, para o meu conterrâneo Chagas, meu vizinho aqui de Carapicuíba, para o meu primo Rubens Amaral, que a gente tem muitas histórias na vida, tanto em montanha quanto em São Paulo, para minha tia Helena, que é a minha referência em montanha, o meu tio José Amaral, que faleceu faz pouco tempo, mas as minhas primas moram lá, a Cláudia e a Jaciane. E tem mais alguns parentes lá que eu não vou me lembrar de todos agora, mas montanha está no meu coração, na minha história, na minha vida, e montanha faz parte de tudo isso. E hoje eu vou contar para vocês um pouco da história de montanha. Tem coisas interessantes, fica aí, ouça e acompanhe que tem coisa muito interessante para a gente falar de montanha. Bom, aqui diz que Montanha é um pequeno município brasileiro do estado do Espírito Santo, pertencente à mesorregião litoral norte do Espírito Santense e à microrregião de Montanha. Então, Montanha é também uma microrregião, é uma metrópole. Montanha ocupa 1.103 km², ficando distante de Vitória, que é a sua capital, 334 quilômetros. Montanha tem uma altitude de 180 metros, muito baixo, por sinal, muito perto do mar. E o município se localiza na latitude de 18 graus, aqui acho que é 7 minutos e 33 segundos, e uma longitude de 40 graus, 21 minutos e 46 segundos. 18 graus sul e 40 graus oeste. A população estimada de Montanha, de acordo com o IBGE,
era de aproximadamente 18 mil habitantes. A colonização do território do atual município de Montanha teve início por volta de 1949. É um município relativamente novo, 1949, para início de colonização é muito novo, é muito recente. Isso ocorreu quando madeireiros procedentes da Bahia, entrando nas matas virgens da região à procura de madeira para o comércio, acamparam às margens do córrego Montanha. Esse córrego Montanha foi construída uma barragem nele há pouco tempo. A entrada de Montanha está muito bonita para quem vem de Nanuque. Surgiu um pequeno povoado que mais tarde recebeu nos nomes de Comercinho da Palha e posteriormente foi chamado de Jones dos Santos Neves. Em 1953, o povoado foi elevado à categoria de sede de distrito com a denominação de Montanha, que é o mesmo nome do córrego, que está à beira da cidade e passa por entre as montanhas e pedras que circundam. Quanto à economia, o grande destaque da economia de Montanha é o seu rebanho bovino, que é beneficiado pela baixa precipitação da região, devido ao clima semiárido e distribuição dos córregos. Em Montanha existe um rebanho de mais de 102 mil cabeças de gado, sendo que 70% é para corte e 30% é de gado leiteiro. Este setor tem forte influência no município. A cultura do café possui uma área plantada de mais de 6 mil hectares com uma produção de 80 mil sacas. Na época da colheita, por um período de 60 dias, são gerados em média 5 empregos em cada pequena propriedade. A cultura da mandioca ocupa uma área de 1.500 hectares com uma produção de 30 mil toneladas. A abóbora e o milho possuem uma área de 800 hectares, com produção da abóbora em torno de 6.400 toneladas e o milho de 32 mil sacas. 32 mil? Não sei o quanto isso significa em produtividade. E o feijão ocupa uma área de 500 hectares, com produção de 5 mil sacas. Isso aqui são dados do IBGE, já defasados. Possivelmente esses números tenham aumentado. Quanto à cultura, Montanha possui umas manifestações culturais conhecidas como o Festival da Carne de Sol, que é um evento culinário festivo onde são feitos pratos à base de carne de sol, e o famoso forró de montanha. Esse forró de montanha eu não sabia. Recentemente, no município, houve a gravação de um filme de uma comédia que se chama Os Merciotários. Os Merciotários te lembram alguma coisa? Então eu vou te contar. Merciotários é uma sátira aos mercenários. Só que lá em Montanha não tem Stallone, não tem Schwarzenegger, mas tem gente de valor, tem gente de talento. E essa produção envolveu e mobilizou toda a cidade. O longa-metragem foi patrocinado pelos comércios locais e interpretado por uma equipe de atores amadores e com poucos recursos, dirigido por Leonardo Carvalho, que recebeu ajuda e apoio da população da cidade, que até contribuíram com o elenco doando objetos do figurino. Em setembro de 2014, houve o lançamento do segundo filme da série, que foi Os Merciotários 2. Merciotários é muito bom. Uma nova sátira. E em março de 2016, estreou o terceiro filme da franquia Merciotários, A Origem do Cobra. Em 2004, foi realizado pela gestão pública do município o projeto cultural que resultou na formação de um grupo de teatro e dança. O grupo de teatro, auxiliado pelo diretor e ator Gessimar Lima, montou seu primeiro espetáculo, A Coruja Sofia. O grupo inicialmente se chamava de Grupo de Teatro Tião Xoxô
em homenagem a um pioneiro do teatro do município que era Sebastião Alves. Mas após alguns anos, o grupo decidiu mudar o nome do grupo para retirar o ar da infantilidade, mas sem perder a essência da homenagem do mesmo, passando então a se chamar Grupo de Teatro Ostião. Ostião. É um nome interessante e dependendo da forma que for pronunciado, dá duplo sentido, triplo sentido. O mundo é bom, Sebastião, já dizia o Nando Reis. E este atualmente está em reformulação com suas atividades paradas. Outro grupo, fruto do projeto de 2004, foi a Companhia de Dança Contemporânea de Montanha, que, dirigida pelo diretor bailarino Elídio Neto, montou o espetáculo Memórias e também, anos mais tarde, mudou seu nome para CISA, Companhia de Dança, e, desde então, continuou montando espetáculos e participando de festivais e mostrando. Atualmente, o grupo é a Companhia de Danças de Montanha, que está em processo de criação novamente com o professor Elídio Neto na montagem de um espetáculo de fusão entre o afro e o contemporâneo, com previsão de estreia aqui era o ano de 2016, então isso aqui são fatos ocorridos, mas que merecem ser relatados porque muita gente não ouviu essa história. Quem está fora do município não ouviu essa história, então esse vídeo vai alcançar muita gente que saberá do que ocorreu nos movimentos culturais de Montanha. Em Montanha também existe uma forte influência da cultura afro através da capoeira. No município existem 2 grupos, o Filhos da Montanha, com o professor Índio, e o grupo Capoeira, que é regido no município pelo mestre Clebão. Em 2016, após a aprovação unânime em primeira e segunda instância na Câmara Municipal de Vereadores, foi aprovado o projeto de lei que institui o dia 16 de abril como o Dia do Capoeirista Montanhense. Isso garantirá a realização por parte do poder público de ações que contribuam e valorizem a capoeira e seus praticantes no município. Quanto ao esporte, a equipe amadora da cidade se destaca atualmente no futebol local, que é a Associação Atlética Montanha. E aqui, como se fala em futebol, a minha tia Helena, que mora em Montanha desde que eu a conheço, mora exatamente em frente ao estádio de Montanha. O Dragão do Norte, como é conhecido, no extremo norte capixaba. Foi fundada em 11 de agosto de 2009. A equipe manda os seus jogos no Estádio Municipal Engenheiro Otto Lothar Reuter, que se denomina, né, a Caverna do Dragão. E já conquistou alguns títulos regionais de capoeira, a Copa Noroeste 2010, Copa Norte-Noroeste 2010. Caramba, e cadê o bicampeonato?
religiosa e social veio se organizando ao redor do santuário e que o povo construiu com fervor generoso para honrar a sua gloriosa padroeira. Em maio de 59, o padre Celso Duca benzeu a pedra fundamental da nova igreja e em 25 de dezembro, à meia-noite, com grande alegria, o padre Celso abençoou a nova igreja e colocou as relíquias santas no altar provisório e a imagem da padroeira. No dia 22 de agosto de 61, o então bispo Dom José Dalvite, bispo diocesano, em visita pastoral abençoou a igreja e o altar. No dia 19 de agosto de 1962, foi abençoado o carrilhão de 3 sinos dedicados ao Imaculado Coração de Maria e São João Batista e Bom Jesus. Agora eu estou entendendo o nome Dom José Dalvite, que, por sinal, é o nome da escola que eu estudei. Dom José Dalvite é um bispo, foi um bispo, né? E em Montanha deve ter mais alguma coisa com o nome dele, certamente. Esse nome Dom José Dalvite é bem conhecido em Montanha. Em 23 de setembro de 62, chega solenemente trazida da Itália a nova imagem da padroeira doada pela mãe do padre Celso. Logo após ser introduzida na igreja, a imagem peregrinou por diversas paróquias e capelas da diocese. Em 12 de agosto de 1963, Dom José Dalvite fez uma romaria ao santuário pedindo sobre o Concílio Vaticano II. No dia 14 de fevereiro de 1965 foi instalada pelo senhor bispo diocesano Dom José Dalvite a paróquia do Imaculado Coração. No dia 21 de abril de 2014, o excelentíssimo Dom Zanoni Demetino Castro deu início solenemente aos trabalhos para a instalação canônica do Santuário Diocesano do Imaculado Coração de Maria. Hoje já é santuário. Quando eu passei nesse santuário a primeira vez, conversando com a zeladora do santuário, ela falou pra gente da campanha que estava acontecendo em prol de tornar aquela igreja um santuário, porque não era santuário ainda. E conversando um pouco com a zeladora, que perdão pela minha falta de atenção não ter perguntado o nome dela, ou se eu perguntei hoje, anos depois eu não vou lembrar, ela contou um pouco da história pra gente, da data festiva, da reunião de pessoas nos períodos de festa. E ela falava de uma forma assim tão empolgada com os movimentos festivos e também com o movimento que estava sendo feito para tornar aquela paróquia um santuário. E atualmente já é um santuário, isso é muito interessante. E o que é bacana nesse santuário é que quando a gente se aproxima do Vinhático, da Vila Vinhático, a alguns quilômetros a gente enxerga a torre desse santuário. E olha que não é uma torre tão alta, mas como a região é plana, ao longe a gente vê aquela torre. E eu passei nessa rodovia muitas vezes vendo essa torre ao longe, mas a gente sempre com o objetivo de chegar a algum lugar, eu nunca tinha parado para ver esse santuário. Mas eu sempre tinha aquela curiosidade, porque aquela torre sempre chamava atenção. E um belo dia, nós paramos no santuário, eu, minha mãe, minha esposa, minha filha. E foi o dia que a gente filmou dentro da igreja, tiramos algumas fotos. Então, se vocês procurarem aqui no canal, vai ter 2 vídeos do santuário. Acho que se você procurar com o nome Vinhático, você vai achar. E por sinal, eu quero aproveitar aqui, já que eu estou falando de Vinhático, a oportunidade para agradecer o pessoal do Capixaba da Gema, que o pessoal do Capital da Gema, o pessoal do Capixaba da Gema, não é Capital da Gema, Capixaba da Gema, eles acabaram incorporando o link desse vídeo no site deles,
lá no Capixaba da Gema. E isso acabou sendo divulgação tanto do meu vídeo do meu canal, quanto da filmagem que eu fiz do santuário. Então, obrigado aí ao pessoal do Capixaba da Gema. Eles colocaram lá os créditos, tudo direitinho, então fizeram tudo certo. Eu fico grato a eles por estar divulgando a minha terra natal, que eu tanto gosto. Então, como eu não tenho o alcance que eles têm, eles acabaram dando uma contribuição. Muitíssimo obrigado, pessoal do Capixaba da Gema. Eu sigo eles lá no Instagram e eles têm fotos absurdamente lindas desse Espírito Santo que eu tanto amo. E eu recomendo, quem não conhece o trabalho do Capixaba da Gema, procura eles lá no Instagram. Eu conheço eles no Instagram e no próprio site deles. Não sei se eles estão em outras mídias, devem estar. Eles fazem fotos muito maravilhosas do Espírito Santo. Você precisa conhecer.